Dando continuidade à nossa série A Ideologia Progressista, no vídeo de hoje iremos falar da União Soviética, a URSS, e o porquê que os Estados Unidos não tinham esse interesse todo de que ela se dissolvesse. Meu nome é Silvandino e seja muito bem-vindo ao canal Mosca na Sopa. Já deixe o seu like, compartilhe com os amigos, siga o nosso canal. E se você clicar no sininho, será informado sempre que tiver um material novo disponível. Criada em 30 de dezembro de 1922 e dissolvida em 26 de dezembro de 1991, a União Soviética configurou-se durante 69 anos como um dos países mais poderosos do mundo e também como segunda maior potência militar. Até o ano de 1917, a Rússia era governada por um czar, que exercia o poder através do regime absolutista, autoritário e sem nenhuma constituição definida. A população passava por sérios problemas e o maior deles, a fome. O principal partido que lutava pelos interesses sociais era o POSDER, Partido Operário Social-Democrata Russo, cujos ideais se baseavam no pensamento de Karl Marx, e a principal liderança era Vladimir Lenin. Devido a uma discussão interna, o POSDER acabou sendo dividido em dois: os bolcheviques, que era a maioria, e os mencheviques, que eram a minoria, sendo os bolcheviques liderados por Lenin e os mencheviques liderados por Júlio Martov. É interessante lembrar que, anteriormente, em 1904, a Rússia havia vivido uma guerra contra o Japão pelo território da Manchúria, da qual saiu totalmente defasada, com problemas sociais agravados e humilhada por uma derrota massacrante diante dos japoneses. Ao fim desta guerra, a população fez uma passeata pacífica até o Kremlin, diante do palácio do czar. E a resposta do governo veio através do exército, que fuzilou a população em plena praça pública, matando cerca de 90 manifestantes, o que ficou conhecido como o Domingo Sangrento. Tal ato passaria a ser considerado pelos revolucionários de 1917 como um ensaio da revolução, pois lutariam pelos que perderam a vida naquela passeata. Um dado interessante é que, apesar de o Japão ter vencido a Rússia em 1904 na guerra que foi conhecida como Guerra Russo-Japonesa, pela disputa do território da Manchúria, a declaração de guerra do Japão à Rússia só aconteceu em 10 de fevereiro de 1945, já ao final da Segunda Guerra Mundial. Com o início da Primeira Guerra Mundial em 1914, a Rússia enfrentava novamente graves problemas internos. Dentre eles, soldados que eram mandados para o fronte de guerra sem mantimentos, a população que voltou a passar fome e o descontentamento com o czar, que já era enorme, tornou-se insuportável. Assim, em 1917, ocorreram novas manifestações. Nesse episódio, o exército russo volta-se contra o czar, negando que ocorresse mais um massacre contra a população. O czar teve que abdicar-se do trono. Com o vácuo no poder, Lenin, que estava exilado, volta ao país com dois temas: pão, paz e terra, e todo o poder aos sovietes. Vale lembrar que sovietes era um grupo de trabalhadores que se reuniam em busca de uma melhor qualidade social pós-Domingo Sangrento. Assim, os bolcheviques, liderados por Lenin, invadem o Palácio do Kremlin em 25 de outubro de 1917, concretizando a Revolução Russa. Apesar de ter governado a Rússia com um certo autoritarismo, a gestão de Lenin foi marcada por melhorias para a população, como, por exemplo, a crise do abastecimento que solapava o país por décadas chegou ao fim, e terras foram concedidas para quem não tinha onde plantar seus alimentos. Um dos marcos mais importantes do governo Lenin foi a retirada da Rússia da Primeira Guerra Mundial, a partir do Tratado de Brest-Litovsk. Ainda assim, houveram muitas críticas ao tratado, pois a Rússia entregou vastas áreas territoriais para a Alemanha, territórios que hoje correspondem a países como a Polônia e a Bielorrússia. Além disso, boa parte da população russa desaprovava o forte autoritarismo do governo bolchevique. Assim, como forma de oposição ao governo, foi criado o Exército Branco, que passou a lutar contra o Exército Vermelho do governo, dando início a uma guerra civil, que durou de 1918 a 1921.
Após milhões de mortes, o Exército Vermelho de Lenin saiu vencedor, porém, novamente o país voltou a ficar em estado crítico. Para voltar a desenvolver o país, Lenin criou a nova política econômica, uma política que caracterizou-se pela nacionalização da economia, pela luta contra a desigualdade social, a miséria e a fome. Também dentro destas medidas estava a criação da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Após a morte de Lenin em 1924, no auge do desenvolvimento da nova política, Joseph Stalin ascendeu ao poder. Considerado como seguidor fiel de Lenin e apoiado pelo exército, Stalin lançou no início de seu governo os planos quinquenais. Basicamente, os planos quinquenais ajudaram a União Soviética a alcançar um forte desenvolvimento industrial, que deu sustentação para diversos avanços no campo da saúde, educação, ciência e tecnologia. E desta forma, a União Soviética de Stalin se solidificou como um dos países mais desenvolvidos do mundo. Até mesmo depois do fim de seu governo, no período conhecido como a Era Stalinista, o que deu força para o país disputar com os Estados Unidos quem teria a liderança militar, econômica e social, no período conhecido como Guerra Fria, que durou de 1947 a 1991. Outra medida implementada no governo Stalin foi a coletivização forçada das terras, ou seja, uma política que excluía a propriedade privada e obrigava os trabalhadores a produzirem para o governo. Devido a essa política, a União Soviética se desenvolveu em vários setores e se tornou a maior exportadora de grãos do mundo. Em contrapartida, entretanto, sua população começou a passar fome, já que o governo controlava e exportava toda a produção agrícola. Dessa forma, cresceu então o descontentamento da população com Stalin, que respondeu com uma série de ações que ficou conhecida como o período do Grande Terror e dos processos de Moscou. Nesse período, Stalin começou a perseguir e matar opositores, enviando-os a campos de concentração de trabalho forçado, onde os cidadãos eram obrigados a trabalhar até a morte para sustentar os planos quinquenais. De forma semelhante, julgamentos em Moscou serviram para torturar quem fosse pego por protestar contra o governo. Por isso, Stalin foi conhecido, ao lado de Hitler, como um dos maiores assassinos do século XX. Melhoria da qualidade de vida e industrialização através dos planos quinquenais, propaganda política que passava a imagem de Stalin um herói soviético e o grande terror de ser pego pelo regime stalinista. A União Soviética chegou ao fim oficialmente em 26 de dezembro de 1991. Vários foram os fatores que contribuíram para sua queda. Vamos ver alguns deles. Para começar, a década de 70 e 80 foi conhecido como a Era da Estagnação. A União Soviética estava sendo comandada por Nikita Khrushchev e Leonid Brezhnev. Khrushchev ficou conhecido por planificar toda a produção agrícola soviética e por implementar políticas liberais com o objetivo de melhorar a economia. Já Brezhnev foi o responsável por suprimir várias reformas político-administrativas que Khrushchev havia colocado em prática, o que causou forte descontentamento interno e várias manifestações contrárias ao governo. A bandeira política de Brezhnev era a bandeira política militar, pois temia que um ou mais países da União Soviética almejasse a independência. Tal temor o levou a criar a doutrina Brezhnev, uma diretriz de política externa que garantia à União Soviética a utilizar apoio militar para garantir suas fronteiras e manter a União Soviética unida. A doutrina fez com que a União Soviética interferisse politicamente no Afeganistão em 1979, em um episódio que ficou conhecido como o Vietnã Soviético. Isso porque se tratou de uma guerra muito semelhante à travada pelos Estados Unidos, na qual as guerrilhas vietnamitas causaram grandes baixas no exército americano. No ano de 1980, Brezhnev, por problemas de saúde, teve que deixar o poder, vindo a falecer em 1982. Assim, entre 1980 e 1985, a União Soviética foi governada por uma junta militar. Foi em 1985 que, com o apoio dos militares, chega ao poder Mikhail Gorbachev. As primeiras medidas de Gorbachev à frente do governo soviético foram a retirada das tropas do Afeganistão, a aproximação da União Soviética com a União Europeia e o encerramento da doutrina de Brezhnev. Além disso,
iniciou as negociações com os Estados Unidos para o controle das armas nucleares. No campo interno, em 1986, deu início à política conhecida como perestroika, que significa reestruturação, que tinha por objetivo permitir a volta do multipartidarismo na União Soviética e a volta do investimento em empreendedorismo. Em 1988, a política conhecida como glasnost, que significa abertura, tinha como objetivo promover a liberdade de expressão e de imprensa, além da libertação de presos políticos. Todas essas medidas tiveram forte aprovação externa. Porém, dentro da União Soviética, Gorbachev enfrentou críticas de todos os lados. O Partido dos Liberais, liderados por Boris Yeltsin, acreditavam que as medidas eram brandas demais. Já o núcleo duro do exército soviético acreditava que as medidas eram liberais demais. Tal efervescência interna levou a grandes protestos em várias unidades federativas da União Soviética, que demandavam por independência. Assim, o golpe final à União Soviética pode ser considerado com a declaração de independência da Ucrânia em 24 de agosto de 1991. Afinal, após tal episódio, várias outras unidades da União Soviética começaram a desenvolver processos de independência em cascata. Em 25 de dezembro de 1991, Gorbachev renunciou e transferiu o poder político da União Soviética para Yeltsin, e assim a Rússia foi declarada o Estado sucessor da União Soviética. Segundo o historiador ucraniano Serhiy Plokhy, o discurso de que os Estados Unidos teriam vencido a Guerra Fria foi uma campanha publicitária com o objetivo da reeleição de George Bush. Plokhy afirma que diversos documentos relatam que os Estados Unidos não queriam o fim da União Soviética por estarem no controle do maior arsenal militar do mundo. Eles temiam que a dissolução da União Soviética faria com que militares corruptos vendessem equipamentos para traficantes de armas que fomentavam diversos outros conflitos. Além disso, 4 repúblicas soviéticas possuíam arsenais nucleares e temia-se que essas armas caíssem em mãos erradas. É isso aí, pessoal. Para terminar, eu não poderia deixar aqui o meu agradecimento aos meus amigos Calil e Matheus, que são inscritos no canal e que têm me dado muitas dicas boas também de como melhorar o cenário, equipamento do canal, e também a gente tem discutido vários temas interessantes para ser abordados aqui. É isso aí, forte abraço, a gente se vê nos próximos vídeos.